Quero reiterar aos senhores que tudo que nós vamos tratar aqui, nós estamos tratando a priori de informações iniciais, de informações preliminares, o que não efetivamente diminui em nenhuma hipótese a importância do que nós vamos tratar aqui nesse momento. A informação que eu tenho, e vou entregar essa informação em primeiríssima mão para vocês, pedindo para que vocês compartilhem bastante essa live, percam alguns minutinhos compartilhando essa live, porque isso é muito importante para o momento do mundo, eu diria. Relatórios preliminares dão conta que o Irã atacou 3 países: o Afeganistão, o Iraque e a Síria. A informação do Afeganistão chegou agora, chegou nesse momento, e ainda é uma informação que precisa ser confirmada. É uma informação que precisa ser confirmada. O grande ponto é que, dentre os alvos que nós já temos conhecimento, teriam sido atacados no território iraquiano, na região curda do Iraque, estariam a base militar dos Estados Unidos no Aeroporto Internacional de Arbil, que está nesse momento fora de operação, e um ataque direto contra o consulado dos Estados Unidos da América do Norte em Arbil. Então, essa informação é extremamente importante. Há também, nesse momento, uma outra informação extremamente importante, que quem está conosco já havia acompanhado, porque nós havíamos divulgado, que há um incidente de segurança seríssimo na fronteira entre Israel e o Egito, entre Gaza e o Egito. Essa informação precisa ser confirmada, mas me parece que Israel tentou uma incursão no corredor Filadélfia e teria, a primeira informação, ocorrido um enfrentamento entre soldados egípcios e israelenses. Agora, são muitas notícias importantes, são muitas notícias fundamentais para esse momento complexo, complicado. Então eu preciso dizer para vocês que o fundamental é perder uns 2 minutinhos agora e compartilhar com todos aqueles que você sabe que estão interessados em conhecer a respeito do cenário. Boa noite, Moreno. Boa noite, Tiago. Boa noite, Sandra Roros. Muito obrigado pela presença. Já vou saudar a Antônia, saudar a Josamar, que devem estar por aí também. Eu acho que é uma live que a gente vai ter muito trabalho, porque talvez seja a mais importante, que desde 7 de outubro nós estejamos nesse momento travando, começando um grande desafio. Por quê? Porque são informações que circulam por muitas fontes abertas e vocês sabem que o maior compromisso que eu tenho com vocês é o compromisso da responsabilidade, é o compromisso da ética e da seriedade. Então, nesse sentido, alguma coisa que a gente já pode afirmar com algum grau de segurança. De acordo com a maioria das fontes e dos canais que eu julgo até aqui razoavelmente confiáveis, né? De acordo com autoridades de segurança iraquianas também, sim, haveria um número de mortos e feridos nos ataques desfechados contra o território iraquiano, legalmente Iraque, apesar de estarem ali na região do Kurdistão. O que nós temos até aqui são muitas imagens. A gente sabe que existem muitos problemas em relação à questão das imagens, porque, em decorrência da nossa incapacidade de verificarmos a autenticidade dos vídeos, muitas vezes nós somos levados a erro em função de algumas fontes que nós, até um determinado momento, julgamos confiáveis, postarem de forma reiterada determinado conteúdo. Mas o que existe, e que eu posso dizer para vocês consistente, é que aconteceu um ataque, provavelmente utilizando os mísseis Fatah 110, estimo que tenham sido esses os mísseis utilizados nos ataques contra Erbil, que são os ataques que estão sendo mais divulgados até aqui. Num comunicado número 1, esses ataques foram relatados. Num comunicado número 2, foram relatados ataques também à Síria. O que se coloca nesses comunicados é que os iranianos estariam agindo com uma mensagem de represália àqueles que organizaram atentados dentro do Irã por ocasião da procissão em direção ao túmulo do general Qassem Soleimani. Situação essa que ocorreu no último dia 3 de janeiro, que deixou dezenas de mortos
e que nós também reportamos em tempo real. Então, os comunicados oficiais atribuídos à Guarda Revolucionária Iraniana, nesse momento, dão conta que essas ações militares do Irã teriam ocorrido em represália e que teriam visado instalações onde teria sido organizado todo o processo que levou à realização desses atentados. Essa informação é uma informação que eu coloco já como oficial. Alvos que foram atingidos dentro do Iraque, a priori, nessa região curda, em Arbil, aeroporto internacional e a base dos Estados Unidos, consulado dos Estados Unidos em Arbil, que provavelmente sofreu danos substanciais. Já em outras situações, não é? Nós tivemos a informação de que os iranianos teriam visado bases ligadas ao Mossad nesta região, e desta feita, mais uma vez, os iranianos também dizem que visaram, além dos objetivos que eles estão definindo, a pior, palavras deles, como objetivos de onde partiram os ataques terroristas contra o Irã. Então, eles falam que existe uma situação que é bastante importante, que diz respeito a ataques contra estruturas sionistas, eles assim dizem, que seriam responsáveis por ataques contra o Irã. Eu preciso, na realidade, nós teremos a condição de fazer isso, talvez com um pouco mais de precisão nas próximas horas, primeiro, verificar mortos e feridos. Depois, nós precisamos verificar, porque, veja, por ocasião da morte do Major-General Qassem Soleimani, foram realizados ataques, porém, esses ataques eles foram realizados de maneira que não houvesse um número substancial de vítimas dentre as fileiras dos Estados Unidos. Então, nós precisamos verificar a natureza desses ataques em relação aos objetivos e em relação às vítimas. A notícia inicial dá conta do seguinte, que lançamento de vários mísseis balísticos do Irã em direção a Arbil visaram objetivos tanto ligados aos Estados Unidos como a Israel. Então, os relatórios iniciais indicam que exista, nesse momento, uma situação de um ataque do Irã contra os Estados Unidos e contra Israel, no Iraque, na Síria e possivelmente também contra objetivos no Afeganistão. Esse já é um dado assim, absolutamente importante, substancial, claro, dependendo de todos esses detalhes que vão chegar aos poucos, não é? Na medida em que os fatos forem sendo mais claros, esclarecidos e tudo mais, né? Que a gente sabe, como eu falei, não adianta a gente vir aqui para colocar uma série de situações de maneira precipitada, para que no momento seguinte, eventualmente, tenhamos que fazer ratificações, né? Retificações, tá? Queremos já passar para vocês a coisa da maneira mais correta e séria possível, tá? Então, começam a chegar vídeos que mostram severa destruição, inclusive na base dos Estados Unidos, no aeroporto e no consulado, tá?